E já de volta, obrigado pelo seu carinho, seja sempre bem-vindo, viu? A sua presença aqui é fantástica. Obrigado também por nos acolher sempre no seu santo e abençoado lar, viu? Hoje estamos falando sobre vitaminas e suplementação alimentar com o doutor Diogo Anderli. Ele é neurocirurgião e nutrólogo. Aceitou o nosso convite aqui, está dando uma aula sobre vitamina. Doutor, aqui tem pergunta chegando, vamos lá para Barbacena, em Minas Gerais. É o nosso amigo Sebastião Valdir de Melo Faria. Seu Sebastião, fez a pergunta, seu Sebastião? Vai ter a resposta. Minha mãe tem 73 anos e é diabética, ela reclama de muitas dores nas pernas e fraqueza. Gostaria de saber se pode ser devido à doença ou falta de vitamina. O que o senhor diz sobre o ômega 3 também, né? Então, nosso amigo Sebastião preocupado com a mãezinha dele, doutor. Perfeito. Boa noite, Sebastião. Bom, por ser portadora de diabetes, a mãe do senhor pode desenvolver uma polineuropatia, que é uma doença, nome feio, que envolve os nervos, começa envolvendo normalmente os nervos que estão mais longe, ou seja, os nervos dos pés, depois das pernas. Às vezes o paciente sente muito formigamento, queimação ao dormir, perda de força. Isso pode estar vinculado também a uma deficiência de vitamina B12, que acontece em pessoas mais idosas porque eles produzem menos ácido clorídrico no estômago e isso prejudica a absorção da vitamina B12 e a vitamina B12 pode levar também a essa doença dos nervos e na idade que ela encontra-se existe uma condição muito comum que chama-se sarcopenia, que é perda da massa muscular. E você pode ter envolvido nisso aí, além de inúmeros fatores hormonais e de falta de estímulo adequado para ganho de massa muscular, você pode ter deficiências de vitaminas que estão envolvidas na síntese, na formação da musculatura. Em relação ao ômega 3, sim, tem que ser um ômega 3 de boa qualidade, porque aquilo ali é óleo de peixe. E a gente sabe que existem peixes que são contaminados com mercúrio. Aqui no Brasil nós não temos o óleo de crio, que você diminui bastante essa possibilidade. O ômega 3, dentro de vários fatores que eles nos ajudam, funcionamento melhor do cérebro, é um antioxidante, tem uma tendência a controlar melhor os níveis de açúcar, é protetor para tecido neural, ou seja, para nervo, facilita o crescimento de massa muscular e facilita a queima de gordura. Bom, enfim, são vários... Okay. O ômega 3 dá para ficar falando um programa inteiro só disso. E vale a pena, viu, gente? Mas, como eu disse, boa qualidade, viu? De boa qualidade. A gente preparou também uma matéria, doutor, assim, sobre suplementação, né? Suplementação, gostaria que o senhor acompanhasse, quem está em casa também. Muito interessante a matéria, depois o doutor aqui vai comentar. Vamos lá? Quem nunca ouviu falar na vitamina A, vitamina B e principalmente na vitamina C? Pois é, nosso corpo encontra todas elas na alimentação, mas algumas pessoas não conseguem suprir a quantidade necessária, nem mesmo usando de uma das principais fontes de vitamina, como as frutas, por exemplo. E aí o que passa a ser recomendado nesses casos é a suplementação, indicada também para quem quer uma boa qualidade de vida, sempre, é claro, com acompanhamento médico. A suplementação é a complementação de vitaminas, minerais e nutrientes isolados para suprir ou melhorar deficiências nutricionais. Nós temos algumas maneiras de fazer a detecção de falta de vitaminas, minerais e nutrientes maiores. Se nós estamos pensando em carboidrato, proteína e lipídio, é muito comum a gente fazer um exame clínico e diagnosticar uma desnutrição. Outra maneira é fazer o doseamento sanguíneo de alguns nutrientes. Quando nós falamos de vitaminas e minerais, é só através de doseamento de sangue ou saliva ou de cabelo, que é um mineralograma. A suplementação pode ser usada também na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade e a ansiedade. Ajuda a combater a insônia e as dores no corpo, além de aliviar a tensão pré-menstrual. Mas feita por qualquer que seja o motivo, deve ser acompanhada por um médico. Doutora Vanderli agora fala dos riscos de uma suplementação errada. E isso pode
gerar um problema daqui a alguns anos, e esse é o grande problema de se suplementar errado. Dificilmente o risco está associado a um sinal sintoma que virá em curto período de tempo, virá em um longo período de tempo. Rose tem 32 anos e é secretária. Acostumada a acordar às 6h30 da manhã e deitar por volta das 10h30 da noite, ela sofria com a ausência do sono. Porque meu sono era muito ruim. Era péssimo, assim, era coisa de acordar todas as noites, acordar muitas vezes. Então eu procurei, eu já tinha tentado tomar outros medicamentos, mas para melhorar o sono, para que outro dia eu ficasse melhor, porque eu sempre acordava muito cansada, muito fatigada, muito estressada. Para resolver o problema, há 1 ano iniciou o tratamento fazendo suplementação. O efeito foi quase imediato. Eu comecei a perceber a mudança assim, depois de uns 3 dias mesmo, né? Eu nunca imaginei que com a suplementação eu fosse melhorar tanto. Porque você começa a tomar outros medicamentos, só que eles não ajudam, assim, você deita e morre. E no outro dia você acorda do mesmo jeito. E a suplementação, eu percebi assim, que eu acordei no outro dia, você fala, nossa, eu dormi a noite inteira, né? E isso acontecia muito raramente comigo. E eu fui percebendo que todos os dias estava acontecendo isso. E aí que eu me dei conta que era por causa da suplementação correta mesmo, né? Por isso que eu busquei alguém que pudesse me ajudar, um especialista nessa área. Com a suplementação, veio a disposição. Hoje, Rose está satisfeita com os efeitos do tratamento. Por mais que eu sentado o dia inteiro, parecia que eu tinha carregado sacos de cimento o dia inteiro. E assim, aí eu consigo chegar em casa, fazer alguma coisa, assim, bem mais tranquila, assim. Antes não, eu chegava assim, sentava, juro, morta, ai meu Deus, e aquele mau humor terrível, né? Hoje você está mais feliz. Graças a Deus, bem mais feliz. Muito mais, assim, ajuda bastante mesmo. Legal, Rose, que sorriso bonito, legal que encontrou esse ponto de equilíbrio aí no teu trabalho, na tua alimentação, viu? Doutora, assim, ela mostrou alguns sintomas, ela percebia, né? Tem alguns sintomas que, como o senhor disse, são muito visíveis, muito explícitos. Sim. No caso dela, era uma moça, assim, provavelmente espoliada, cansada. Acordava muito cedo, uma jornada de trabalho longa, né? Normal, mas assim, longa, cansativa, voltava para casa, não conseguia dormir. E toda vez que o organismo não consegue entrar num modo de descanso, ele acaba consumindo uma série de nutrientes do corpo que são essenciais para o funcionamento normal. Às vezes, uma pessoa que tem uma jornada de trabalho, que sai cedo e volta tarde para casa, muitas vezes não consegue ter uma alimentação adequada, tá? Isso é uma realidade. Também não adianta a gente ficar dando murro em ponta de faca. Entendi. Se a pessoa não vai obter aquilo através de uma alimentação, se aquilo está muito difícil, se você percebe que ela precisa, aí realmente você vai suplementar. Aí tem várias substâncias que podem ser utilizadas, até hormônios naturais que o nosso organismo produz, igual a melatonina ou precursores dele, como o triptofano. Mas essa suplementação tem que ser individualizada. Você vai ouvir a queixa, vai ver se existe possibilidade de obter a amostra do sangue, ver se você consegue dosar isso, para você poder individualizar, fazer de uma forma bem direcionada o tratamento. Mas ela realmente estava em estado de fadiga, pois né? Doutor, vamos lá para Barra do São Francisco, Espírito Santo. A gente faz um passeio aqui para o nosso país com o programa Vida e Saúde, doutor. A Lindonora Maria da Cunha, um beijo, dona Lindonora, Deus abençoe a senhora, viu? Ela gostaria de saber se o senhor aconselha tomar colágeno ou decal, ela perguntou aqui, colágeno ou decal, doutor, né? Bom, e aí, está pertinente o tema, doutor? Está pertinente, assim, está pertinente porque o colágeno ele participa da formação, junto com a vitamina C, tendões, ligamentos, cartilagem, até de algumas fibras musculares, enfim. Então, o colágeno é muito importante. A outra substância eu exatamente não sei o que é, porque provavelmente ou é um nome comercial ou talvez ela está falando de cálcio. Entendi. Tá? Pode ser. Sim. O colágeno, ele é importante porque ele oferece alguns aminoácidos que às vezes a gente não consegue obter na alimentação em quantidade adequada, que é hidroxilisina e hidroxiprolina.
Então, a suplementação do colágeno ela tem que ser feita junto com a vitamina C, que vai proporcionar a formação dessas estruturas de sustentação de carga do corpo. Então, indico sim. A dona Neuza Ribeiro de Souza de Viçosa, Minas Gerais, obrigado, dona Neuza. Ela teve 9 de vitamina D, um cálculo 9, um percentual, e ela tomou um remédio que subiu mais 3 pontos aí, né? Ela quer saber se ela deve continuar tomando a vitamina D e por quanto tempo aí. De 9 mais 3, enfim, quase que vai acertar na Mega Sena aí, doutor. E aí, como é que fica? Bom, se for dosagem 9, né, na dosagem da vitamina D, está muito baixo. Né? Se subiu 3, foi para 12, né? Me corrija se eu estiver errado. Também está extremamente baixo. Suficiência é acima de 30. Então, tem que continuar com suplementação, mas tem que ir num médico, porque provavelmente vai precisar de doses maiores do que, às vezes, o nutricionista pode prescrever normalmente. Então, aí, nesse caso, se for essa dosagem mesmo, eu iria sugerir procurar um médico que ele iria prescrever uma dose um pouco mais elevada para oferecer uma biodisponibilidade maior para que ela suba, mas tem que ter certeza se é 9 mesmo, tá? Entendi. Se for 9 é bem baixo. É baixo, então procura aí o médico que está acompanhando a senhora, não sei se, pelo amor de Deus, não nada por conta própria, porque são vitaminas, mas é vitamina, são potências, viu? São potências que você está colocando no corpo. A dona Isilda Aparecida Pereira Budrin, de Reginópolis, São Paulo, obrigado, dona Isilda. Ela está assim, minha mãe teve anemia e curou, agora voltou a ter muito sono e fraqueza. Pode ser anemia novamente? Falta de vitamina? Falta de ferro? Está perguntando aqui a Isilda, doutor. Boa noite, dona Isilda. Boa noite. Bom, pode ser uma série de fatores alterados. Pode ser que ela esteja tendo um retorno dessa anemia, e daí realmente ela vai ter todo um comprometimento do funcionamento do corpo. Isso às vezes se manifesta através de fadiga, sonolência. Se for uma anemia vinculada à deficiência de ferro, sim, também está vinculado, mas pode ser uma anemia por deficiência de vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, agora pode ser decorrente de algum outro tipo de problema. Então, o ideal obviamente, procurar o auxílio médico para poder fazer um exame clínico, ver se existe algum fator clínico que direcione para algum diagnóstico. Por exemplo, o hipotireoidismo, a disfunção da tireoide, também pode gerar isso aí. A gente sabe que a riboflavina, que é uma das vitaminas do complexo B, ela é extremamente importante na conversão de alguns hormônios da tireoide. Mas é um caso típico de procura médica, né? Tem que ter um auxílio médico para poder fechar um diagnóstico mais adequado. Ok. A Alverina Maria Rodrigues de Vitória, no Espírito Santo. Obrigado, dona Alverina. Deus abençoe a senhora, minha querida. Ela termina de almoçar e continua com vontade de comer, né? É falta de algum nutriente, está perguntando ela, essa insaciedade, doutor? Bom, boa noite, dona Alverina. Isso aí também pode ser decorrente de uma série de fatores, né? Essa falta de saciedade. Se a gente for pensar em nutrientes, né, os que estão vinculados, às vezes, à saciedade, por exemplo, um paciente que tem deficiência de vitamina B12 e de vitamina B6, ele muitas vezes tem uma deficiência da formação de substâncias que fazem com que os neurônios do cérebro se comuniquem e formem, por exemplo, neurotransmissores, dopamina, serotonina, noradrenalina. E isso é necessário para gerar os hormônios da saciedade e do apetite. Agora, dentro disso aí, existem outros fatores. Por exemplo, um paciente que está pré-diabético e que tem um nível de insulina muito alto, ou seja, uma resistência à insulina, ele habitualmente tem um apetite muito alto, né? Muitas vezes o paciente pode estar com deficiência de cromo. A maioria das pessoas tem. O cromo, às vezes, é muito baixo, aumenta bastante o apetite para doce. A deficiência de ferro, por exemplo, né? Foge um pouco das vitaminas, mas entrando no contexto da resposta dela, pode gerar uma alteração da vontade de comer algumas coisas, né? A pessoa tem gente que tem
perda de ferro que acaba comendo reboco de parede, sabonete. Exatamente. É uma coisa que a gente chama de perversão do paladar. Então, lógico, novamente, passar com o nutricionista nesse caso, conversar com ele, tá? Se for necessário, um encaminhamento para um médico. Doutor, a Maria Gorete Melo, de Natal, Rio Grande do Norte, obrigado, Ana Maria Gorete. Ela gostaria de saber se a pomada de vitamina D, aquele vitamina D que se coloca, tem algum efeito colateral, né? A pomada de vitamina D, uso contínuo, tem algum efeito colateral? Pergunta ela. Maria Gorete. Bom, tudo que é... Porque tem pílula e tem pomada, tem, né? pomada, Gel. tópico, gel. A recomendação é ingesta via oral. Como é uma vitamina que é solúvel em gordura, ela tende a acumular. E ela tem, sim, risco de toxicidade a longo prazo, caso ela seja utilizada de forma indiscriminada. Então, mesmo tópico, o paciente pode ter uma absorção maior, um acúmulo maior, e aquilo ali pode se tornar tóxico. Então, tem que ter um limite. Você tem que fazer uma dosagem da sua vitamina D para saber até se isso está funcionando, porque às vezes não está nem subindo a vitamina D. O assunto é vitamina. E a nossa amiga Roseli, de Costilhas da Silva, de Salto, São Paulo, obrigado, Ana Roseli, ela falou isso aqui: o senhor Joacir, né, toma muitas vitaminas de frutas e legumes, ele faz assim, coloca tudo e bate no vitamina no liquidificador. Ele pergunta se no liquidificador perde a qualidade e se é certo fazer e tomar assim que fizer, né? E sempre com água, né? Aí já é uma receita aqui, né? Então, a Roseli aí, o seu Joacir, toma, né, liquidificador, bate tudo, enfim, se é bom fazer com água e se no liquidificador perde alguma qualidade, doutor? Toda vez que você submete um alimento a processar, esse é um processamento simples. Okay. No caso, é uma moagem, dissolver ele. Você perde um pouco da disponibilidade da vitamina. Mas num contexto de uma vitamina, de um suco com várias vitaminas, um suco com várias frutas, você vai ter uma disponibilidade ampla e, então, na minha opinião, não vai comprometer a absorção dele. E, doutora, não vamos falar de marcas, enfim, mas vamos falar do contexto. Tem muitos, já que ele falou de liquidificador, vitaminas, os sucos, etc., né? Mas tem muito, assim, o mercado está cheio de sucos e caixinhas lá e, nossa, excesso de vitamina C, isso, aquilo, tem até suco de vitamina D, né? Ou seja, uma orientação para quem gosta de suco de caixinha. Tem que ter um cuidado, né? Porque, tem critério, né? Exatamente, porque esses sucos aí, eles são ricos em conservantes, em substâncias para dar sabor, odor, né? Alguns adoçantes, edulcorantes. Então, assim, às vezes, se a pessoa usa isso em excesso, ela está colocando para dentro um alimento, né? Um alimento, no caso, uma substância líquida que é ultraprocessada. Tá? Entendi. E isso, às vezes, vai desencadear algumas alterações mais sutis no organismo a longo prazo que podem desencadear doenças crônicas não transmissíveis, tais como obesidade, síndrome metabólica, diabetes mellitus tipo 2. Então, assim, tem que ter um pouco de parcimônia com suco de caixinha. Então, que tal algumas dicas para montar uma alimentação saudável? Eu estou lendo aqui uma tela que eu tenho aqui na minha frente. Então, coloca aí, diretor, assim, umas dicas para você montar. Pode tirar a foto aí da televisão. Não, peraí, volta anterior, assim, já cortou tudo assim, estragou o nosso barato aqui, o nosso diretor, né? Isso, agora sim, viu? Acessibilidade física e financeira. Para montar uma dica, tem que ter sabor, variedade, cor, harmonia e segurança sanitária. Esses são os critérios, doutor, tá bom? Sim, são perfeitos. O doutor está esticando o olhinho assim, tá, gente? Assim, né? Então, ele falta de vitamina A, então ele não pode perder o próximo programa. Não pode, onde é que eu estou? Eu estou nesse aqui, né? Não pode perder o próximo programa, né? Que vai falar sobre... Vem um oftalmo aqui para falar sobre algumas deficiências, alguns problemas. A gente vai ficando velho, né? Porque sabe que eu vi terceira idade. Terceira idade. Bom, pois é, mas já conseguimos um telespectador, garantido. Eu vou assistir. Então, doutor, acessibilidade, sabor, variedade, cor, harmonia e segurança. Acessibilidade física e financeira é muito importante. Claro, né?
você tem que adequar, né, o guia brasileiro de alimentação, ele deixa muito claro isso, né? A sazonalidade, ou seja, o que tem. Porque às vezes você compra, por exemplo, você quer comprar uma coisa que não é daquela época, você pode ser que aquilo ali seja muito modificado. Os hábitos da pessoa de determinada região, o que ela está acostumada a comer ou não, e a condição financeira. Então, não adianta você passar com alguém que vai montar um cardápio que vai ter lá frutas vermelhas, usando frutas americanas, tudo que são extremamente caríssimas, que assim, são caras. Ou seja, nós temos que usar alimentos que nós dispomos na região, tá? E que seja adequado para o bolso do indivíduo. Esse guia é o Guia Brasileiro de Alimentação, como é que é? É o Guia Alimentar da População Brasileira. A gente tem acesso a isso? Está na internet? Está em PDF? Está isso, aquilo, né? Procura aí, diretor. Tarefa para o diretor aí, né? Para de roer unha, tá? Para de roer unha, né? E ter esse hábito de roer unha também é só um tique ou é alguma coisa de deficiência de vitamina aí, doutor? Olha, normalmente é um tique, uma ansiedade, né? A pessoa acaba desenvolvendo. Por que eu perguntei? Né? Porque o senhor também é neurologista aqui, então... Isso, Pois às vezes é uma ansiedade e a pessoa se adapta, né, a fazer o corte de unha com os dentes, Exato, né? Né? Ou com a outra unha. A falta de vitamina também vai incidir, por exemplo, assim, a perda óssea, a perda dos dentes, também prejudica, né? O dente fraco vai amolecendo. Isso Sim. também já entra no conjunto do complexo da falta de vitamina? Doutor? Sim, aí existem algumas considerações importantes. Vitamina C, que é ela que exatamente o ácido ascórbico, que vai fazer a fixação das estruturas ósseas nos tecidos moles. Então, a pessoa que tem deficiência de vitamina C começa a ter sangramento gengival, pode ter amolecimento e perda dos dentes. Vitamina A, que é extremamente importante para o crescimento dos dentes, dos ossos. A vitamina D, muito importante para a mineralização, ou seja, conseguir captar o cálcio e colocar dentro da estrutura óssea. E a vitamina E, que é muito importante, mas tem que ter muito cuidado, porque em doses altas ela pode ser um pouco perigosa. O paciente idoso, conforme vai tendo mais idade, ele vai desenvolvendo um processo inflamatório ósseo. Entendi. Ele começa a produzir substâncias que a gente chama de interleucinas e isso atrapalha um pouco a capacidade do osso de adquirir o cálcio. A vitamina E parece que provavelmente está envolvida na diminuição desse processo inflamatório, porque ela é um antioxidante. Entendi. Gente, pode colocar o guia? Pode mostrar? Olha, se está lá o guia, né? É isso aí? É esse aí, exatamente. Esse essa capinha guia. Bonitinha aí. Então, esse guia você encontra na internet, tem em PDF já, o diretor? É PDF isso aí? Isso, daí... Ok, então, ó, tá lá, você busca nos procuradores aí eletrônicos como Guia Alimentar da População Brasileira. Da População Brasileira. Guia Alimentar da População Brasileira. Manda esse link aí para mim, viu? Tá, ele veio a substituir a antiga pirâmide alimentar. Okay. Ficou pronto em novembro de 2014, eu acho, se eu não me engano. Interessante isso aí, né? Tá? Maravilha, gente. Com isso, nós vamos chamar um intervalo. Na sequência aí, nós vamos pedir para uma tarefa do nosso diretor, viu? Ele vai procurar agora algumas fichas. Vitamina A, quais os principais alimentos? Vitamina B, alguma indica assim para a gente pegar né? Vamos dar trabalho para ele. No próximo bloco a gente mostra isso para você.